Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde eu, Henry Chuang, também conhecido como Henry C, e Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC ou Thalita LC, discutimos, pensamos, conversamos sobre um ou mais temas da dança. E eu comecei fazendo esse adendo engraçadinho porque eu sempre falo meu nome em inglês, quando eu coloco Henry C e a Thalita sempre no português. E ela reclamou no último episódio, então esse episódio eu fiz trocado. Ok. Tudo bem com você, Thalita? Tudo bem comigo, eu espero que esteja tudo bem com quem com você. Com quem você? Com quem você. E com quem tá aí do outro lado, nos escutando, ou quem sabe nos vendo, não sei, Certo, quando isso aí. é liberado o vídeo e tal. E é isso, eu estou bem. Muito bom. O que temos aí pra hoje? Antes eu queria comentar que a gente tá vestido de desenho, de anime. Sim. Você tá de Dragon Ball, eu tô de Bleach. Clássico. Clássicos. E tudo num tom meio alaranjado, a gente tá temático. Certo, isso aí. E combina com o nosso microfone, que tem o fio laranja e aqui mais escuro, né? Mais abóbora, aqui no laranja mais claro. Ok, foi, Thalita. Ai, gente, só contextualizando imageticamente, assim, estimulando a imaginação de quem tá ouvindo, né? Pintando, assim, um cenário. A gente tá até combinando com o próprio logo do Papo Curvo, né? Que tem aquele azul marinho bem dark e o detalhe em laranja. Enfim. Então, eu pensei numa frase e aí eu vou colocá-la aqui pra você. Gente, dessa vez o tema, o assunto de hoje é surpresa. Tô tendo, você viu que eu tô engasgando? Sim. Surpresa, tá difícil aqui, eu tô meio japonês, não tô conseguindo fazer os encontros consonantais. Surpresa para o Henry. Eu acho que é o mesmo mal que você teve no episódio passado. Você tá querendo falar enquanto você respira. Ah, mas a gente não respira e fala ao mesmo tempo. Não, você respira, aí você fala. Mas quando a gente tá respira. falando não tá entrando ar ainda? Não. Ah, é? Quando você tá falando, tá saindo ar. Porque você está Então quando a gente fala falando. muito rápido e fala assim, tipo, pá, Você eu faz tô uma tacada só. soltando ar. É que nem quando tá praticamente. cantando. Uau. O que você faz pra poder respirar no meio do canto? Você não tá lá e respira ao mesmo tempo. Tem algumas pessoas que conseguem. Eu já fiz isso. Mas é bem difícil. Nossa, que da hora. Pois Enfim, é. eu pensei numa frase Uhum. e aí eu trouxe algumas citações. Certo. Eu vou ler uma tal e aí as outras, conforme o caminhar da coisa toda, o desenrolar da coisa toda, eu vou acrescentando. Tá, vamos lá. Eu pensei na seguinte coisa, cresci, Cresci. e agora? E agora? Cresci, e agora? A ideia é, existe idade ideal para se tornar artista? Uhum. Existe idade ideal para dançar? Uhum. E por mais que a gente diga, talvez já vou dar resposta, não existe. Não existe uma idade ideal para ser artista, não existe idade ideal para dançar, qualquer idade é idade. Por mais que a gente diga isso de forma racional, intelectual, com as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, elas apontam justamente o contrário. Uhum. Por mais que a gente bata Certo. o martelo sobre que não existe idade para ser artista e para dançar, a gente age como se o contrário fosse verdade. Essa é a premissa da coisa toda. E eu acho que, de certa forma, todo mundo tem a ideia de que não existe idade ideal para dançar, que dançar faz parte da gente. Mas quando a gente pensa em ser artista
e talvez até seguir uma carreira, ainda que seja uma carreira paralela à outra que a gente tem. A gente até pode colocar isso em palavras, de que não existe idade ideal, mas mais uma vez, as nossas ações, atitudes, afetos apontam o contrário. E aí eu quero deixar a primeira citação. Calma aí. Fale. É que a primeira citação tem a ver. Uma citação do Pablo Picasso. Ok. Ele coloca assim: toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois de crescer. Por isso que não é nada de muito além que estenda ele não, mas... basicamente o tema. Não, mas o que eu ia falar, na verdade, até antes de entrar no tema, que é o que você estava falando. Crescer agora? Não. No aspecto de que às vezes a gente entende racionalmente, mas as nossas atitudes, as nossas ações indicam, né, as nossas emoções até, indicam o contrário. Né, daquilo que a gente diz acreditar ser verdade. Exato. E isso a gente até já falou em outros temas, né, de que acontece. Né, eu acho que em relação a alguns hábitos de saúde, em relação à alimentação, em relação a uma série de coisas, a gente já pontuou, às vezes, que a gente fala, mas isso aqui é mais importante, ou aquilo é mais importante para mim, mas as nossas atitudes, como a gente vai vivendo a vida, meio que aponta para outros afetos, né? Como você falou também, né? Exato, o ponto contrário, que a minha crença, na verdade, não é aquilo que eu tô falando. Eu tô falando uma coisa, mas tudo que faço, ou grande parte do que faço, e principalmente, ou aquelas coisas que eu faço carregadas de emoção, porque é isso que é o mais importante, são as minhas ações carregadas de emoção, apontam que, na verdade, eu acredito noutra coisa. Certo. Repete a frase agora. A frase do Pablo Picasso. Vale a pena. Toda criança é um artista. Toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois de crescer. Certo. Nossa. É bem complicada essa frase aí, hein? Bem tricky, né? Eu fiquei pensando algumas coisas. Porque... Então, por exemplo... Você quer falar? Quer que eu fale? Pode falar. Porque, por exemplo, eu acho que toda criança tem o necessário, de forma embrionária, digamos assim, para ser um artista. Sim. E aí eu digo não só um artista que, né, faz uso das belas artes como carreira, mas também para quem quer ser um inventor, para todo tipo de criativo, para empreendedores até, ou, na verdade, para qualquer profissão, para o ser humano como um todo. Eu acho que ali na criança a coisa acontece, mesmo que a gente fale que acontece de forma embrionária, né? Assim, meio que a semente da coisa toda, né? A postura do investigador, a persistência. Já viu uma criança brincando e ela não para de fazer aquilo durante horas e é a mesma brincadeira? Então, um grau de persistência e de resiliência, de certa forma, bem interessante. O espírito da curiosidade, a seriedade necessária. Mas ao mesmo tempo que tem essa persistência, tem um desapego também, né? Não, porque quando não quer, exato, tchau. Se precisar desapegar também. Exatamente, essas duas coisas opostas acontecendo de forma intensa. A persistência numa coisa, o desapego total, não quero mais. O lugar do curioso, como eu falei, né, desse espírito de curiosidade, logo de um lugar de um iniciante, né? É um espírito desbravador, assim, de descoberta. O não medo de falhar, e a gente percebe que a criança começa a ter medo de falhar conforme ela vai entrando em processos de educação e de poda. Aí ela começa a ter medo de falhar. Né? E aí cada criança começa em determinada idade, né? Eu acho que não tem um padrão. Certo. E tudo isso é necessário para ser o artista, né? Para ser um artista. Então, toda criança é um artista. Eu acho que talvez na fala do Pablo, né? Como saber, né? De Picasso, seja... O Pablo, meu amigo. Meu Pablo, meu amigo. Certo. Eu acho que talvez na fala dele esteja nesse lugar, entendeu? Tá. Antes de a gente seguir, eu queria fazer duas colocações. Você fez uma carinha interessante quando você falou a palavra iniciante. Pra quem tá ouvindo e não viu, a Thalita fez uma cara assim. Eu queria saber por que você fez essa cara. Eu fiz uma cara engraçada. Fez uma cara quase que destacando a palavra. Teve alguma razão? O que passou na sua cabeça quando você falou iniciante? De que eles são desse lugar de iniciante? Porque essa curiosidade. Eu tenho ouvido... né, bastante, lido bastante,
de que para a gente aprender uma coisa, a gente tem que desaprender muitas vezes ela. E o iniciante, ele tem uma postura de desejo e de humildade necessárias. Certo. A partir de um determinado momento que ele já tem um arcabouço, né, de conhecimento, ele entra naquele fenômeno do estudante universitário de primeiro ano. Eu acho que muita gente já falou sobre isso, alguns conhecem, outros não, vou aqui colocar. Que é basicamente assim, você fez já primeiro, segundo ano assim, de universidade, você se acha bam. Sabe assim? Nossa, um grande conhecedor. Até que você depois dá com a cara na parede e percebe que você ainda tem muito o que aprender. E aí aquele espírito da humildade volta a habitar o seu ser. Então, existe um tipo de desejo, de vontade, de atenção e de humildade muito característico do iniciante. A gente perde isso em determinado momento e depois, com a maturidade, a gente reconquista, ou deveria reconquistar. Né? Que isso aqui eu sei, eu manjo, porque ter clareza do que se sabe também é um tipo de humildade, sabe? Senão vira hipocrisia, né? Ou falsa humildade. Não, isso aqui eu entendo, mas eu preciso olhar de novo para isso, logo é uma atitude de respeito, né? Olhar de novo, e eu preciso saber que isso aqui me dá a possibilidade de aprender muito mais coisas, mas que essas outras coisas têm as suas particularidades, e quanto a essas particularidades eu ainda sou iniciante. Então, que é aquilo que fala do faixa preta, né? Das artes marciais. O que uma pessoa treina como faixa preta que é diferente do faixa branca? Nada. Na verdade, é o mesmo treino. É a qualidade desse treino. E se esse faixa preta for se deparar com alguma coisa, de repente, de uma outra arte marcial que não é a da expertise dele, ele tem um arcabouço para lidar com aquilo, mas se ele for realmente uma pessoa madura, ele vai despertar o iniciante dentro dele para prestar atenção e se engajar nas particularidades daquela outra coisa, né? E não entrar num lugar talvez de uma arrogância, de um universo da pressuposição, sabe assim? Sim. Então, eu tenho ouvido que você precisa, que é necessário a gente trazer esse lugar do iniciante. Seja para a gente olhar de novo a arte com a qual a gente trabalha, então desaprender para aprender de novo, seja para a gente não deixar passar determinadas coisas, né? O Jim Quick fala isso, eu já citei várias vezes o Jim Quick aqui no podcast, em outros lugares, porque ele fala essa coisa do iniciante, de uma coisa que os asiáticos falam muito, eu vejo isso muito na fala de asiáticos, artistas e tal, de não perder a nossa primeira postura. Como que era o seu primeiro sentimento em relação à arte que você desejou fazer, ao universo que você desejou mergulhar? Qual era aquela primeira sensação? Não perde isso. Sim. Talvez seja ou não algo muito parecido com a ideia do primeiro amor, que a Bíblia fala, não perca o seu primeiro amor. Apesar que às vezes as leituras que as pessoas dão desse primeiro amor na Bíblia são um pouco equivocadas, né? As pessoas pensam que aquele primeiro sentimento de conversão não é exatamente isso. Mas essa postura inicial, né? Tem a ver com uma curiosidade, uma disposição, uma vontade de absorver e de colocar aquilo em ação. E às vezes a gente ficando meio com preguiça das coisas, né? Sim. Enfim. Eu acho que é por isso que eu tenha feito talvez uma carinha interessante. Talvez não, fez. Pra palavra iniciante. Pode voltar aí o vídeo, vocês vão ver. Pra quem tá assistindo. E quem tá escutando vai lá no vídeo ver. No YouTube. No YouTube. Enfim. Ok. Outra coisa que eu tava pensando, que aí por isso que eu tava assim, falei que era um pouco tricky, né, um pouco complicado essa frase, é no aspecto, ok, que é isso que você colocou, né, a criança ela tem todo esse potencial, ela tem toda essa capacidade, tem toda essa abertura e parece que é um momento, né, é uma postura, é um ser muito propício para ser artista, digamos assim. Mas aí eu me questiono assim, o que é ser artista? Entendeu? Tá. Porque todos esses fazeres, dentro do contexto da criança, é ela sendo criança, não é ela sendo artista. Ela não vira pra você e fala, eu sou uma artista, estou fazendo isso porque eu sou artista. Entendeu? Então, o quanto que a finalidade daquilo que está sendo produzido pode ser, na verdade, a causa de uma série de reorganizações, e aí talvez uma dificuldade, né, de voltar a esse estado primeiro, e o quanto que isso é de fato uma questão da idade, do crescer, ou se é
do fato de realmente você dar esse peso pra coisa, entendeu? Sim. Porque é o mesmo lugar que você falou, porque a criança vai crescendo, por exemplo, vai tendo as exigências, né, vai tendo as podas, mas por que tem a poda? Porque tem, digamos assim, um olhar de um terceiro julgando para aquilo que ela tá fazendo, certo? Sim. Então, será que então não é a finalidade, né? Qual que é a finalidade do Eu não fazer sei. que acaba trazendo isso? É que a gente, às vezes, eu acho que existem duas maneiras de olhar para a palavra artista. Sim. Muitas vezes a gente olha para as coisas pelo viés funcional, Sim. utilitário, e pelo viés mercadológico. Certo. Então, por exemplo, no caso de médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, enfermeiros, cozinheiros e uma série de outras profissões, elas têm um lugar utilitário muito claro. Sim. E aí, a gente não vai falar que toda criança é um médico, mas talvez toda criança tenha um quê de biólogo. De esse espírito de entender a natureza, né? Uhum. Então tem um lugar um lugar utilitário nessas profissões. E a gente sabe que existem fazeres específicos dela, isso se aprende e aí a pessoa aplica. Eu aprendo a fazer uma cirurgia, eu aprendo a cozinhar, eu aprendo, né, a fazer determinadas coisas. Uhum. Então tem um leque de habilidades a serem desenvolvidas e uma aplicação clara para essas habilidades. Uhum. Tá? Então a gente tem essas profissões. A gente tem um outro grupo de profissões que elas não são utilitárias nesse sentido, mas elas servem a essas, por exemplo, que são as profissões que acontecem principalmente em âmbito acadêmico, que são simplesmente de pesquisa. E aí a gente pode traçar com a criança um paralelo legal, uma linha legal, porque a criança é um pesquisador. Né? A criança é um artista, toda criança é um pesquisador. A criança está pesquisando para poder lidar com aquela sociedade. Ainda que ela já nasça com uma série de ferramentas, ela vai agora testar. Uhum. Então, todos os acadêmicos, não os químicos, os físicos, os biólogos, as pessoas das áreas de humanos, historiadores, os geógrafos, geólogos, antropólogos, eles fazem estudos que sustentam o restante das coisas. Eles fazem análises disso e produzem coisas que podem ajudar a orientação da parte utilitária da grande coisa. Outra forma de a gente olhar para as coisas é pelo viés mercadológico, é aí que o artista cai. Por quê? A gente pode definir o artista por qualidades, e aí o artista, o pesquisador, o inventor, o investigador, eles são meio coisas que se interseccionam, porque são vieses, mas a gente acaba olhando para o lugar do mercadológico, que a sua finalidade é ganhar dinheiro com isso, então você é artista. Né? E aí a gente acaba olhando que é para um lugar mercadológico, porque como a sociedade está toda construída praticamente. Sim. Então o artista é aquele que ganha dinheiro com a sua arte, seja ela qual for. E aí a gente vai para uma segunda camada de conceituação, que é analisar o que é o profissional. O profissional, em primeiro lugar, é aquele que ganha o dinheiro. Em segundo lugar, o profissional é aquele que se formou numa área, independente se ele está ganhando dinheiro ou não com aquilo na qual ele se formou, mas ele é um profissional daquela área. E o terceiro, o profissional é aquele que tem uma postura ética. Não que ele seja um profissional, mas nossa, a postura dele é de um profissional. Aí seriam 3 camadas de profissão. Mas é porque a gente já olha para o lugar do artista como um lugar do mercadológico. Né? E aí acaba ficando preso nisso. Num lugar mais amplo, a gente pensa nas qualidades do artista, e aí a gente fala que empreendedores são artistas, jogadores são artistas, cozinheiros são artistas, naquelas qualidades macro e grandes dos artistas, e como eu falei, elas são... são inerentes ao ser humano, São inerentes ao ser humano, logo são intercambiáveis com o investigador, com o pesquisador, com o criativo, são intercambiáveis. Num segundo momento, o artista vai ser aquele que lida com artes, e aí a gente pega tudo, quais são as artes, põe aqui num grande guarda-chuva das artes, essas são as artes. Então a gente tem a dança, a gente tem as artes cênicas, as artes musicais, as artes visuais e a gente tem as híbridas, como o cinema e afins. Dentro das artes cênicas a gente tem o teatro, a performance, a dança, o circo e por aí vai. Dentro das artes musicais a gente tem todos os instrumentos mais o canto, eles trocam com as artes performáticas ou cênicas, obviamente. A gente nas artes visuais vai ter a escultura, a pintura, o desenho, o design, a colagem, a todo as corte e costura de vários aspectos, todo tipo de bordado.
Por aí vai, entendeu? Sim. Então, aí a gente pode falar, então essas são as artes. E aí dentro das artes, algumas podem ser extremamente utilitárias, como aquilo que a gente chama de artesanato. Uhum. É arte, mas eu posso comer nessa obra artística. E aquelas que são simplesmente para contemplação e apreciação. Uhum. Entendeu? Eu tô aqui super didaticamente construindo. Sim. E aí quando eu falo desse artista, eu posso falar tanto desse lugar mais macro, quanto Sim. desse lugar mais particular das artes, das belas Certo. artes e afins. Uhum. E aí, toda criança é artista, eu acho que toda criança, de alguma forma, conversa com as belas artes. Vamos afunilar, tá? Uhum. Mas aí, Picasso falou que o problema é ser artista depois que se cresce. Uhum. E aí a gente pode falar dessas belas artes, profissionalmente ou não profissionalmente. Vamos falar das Certo. duas possibilidades, mas vamos falar das belas artes, né? Das artes propriamente ditas, ipsis literis. Independente de ser profissional ou não, depois a gente pode afunilar ainda mais. Independente de ser profissional ou não, por que é difícil se Tá. manter artista depois de crescer? Tá, ok. Não sei se você quer comentar sobre esse... Eu caminhei nas Não, eu acho estruturas que- para poder sim, afunilar sim, um pouco sim. o pensamento. Mas eu acho que se a gente for pensar no aspecto... Porque aquilo que eu falei, pra mim, é assim, considerando uma criança e um adulto, acho que a grande diferença é a parte da educação, né, da parte do... O que aconteceu o nele que no aconteceu processo de nele no educação, processo de educação. e talvez de escolarização. E aí, independente se ele está aplicando isso numa vida profissional ou não, se a profissão dele é lidar com arte ou não. Porque é isso que a gente falou, são qualidades que transitam, Sim. entendeu? Então eu acho que talvez faça mais sentido a gente falar dessas qualidades e por que é difícil resgatar essas qualidades Tá, depois você quer de falar adulto. primeiro do lugar macro. Claro. Então a gente vai falar do... Vamos fazer assim, pra quem tá ouvindo aqui, pra essa pessoa dançante aí do outro lado que está nos ouvindo, caminhar com a gente. A gente vai falar primeiro de um lugar macro. Dessa ideia, dessas características que pertencem ao artista, mas que na verdade pertencem ao humano como um todo. E podem Sim. se aplicar a diversas áreas do Sim, conhecimento porque- e da atuação. Claro, porque eu penso assim, o primeiro lugar, e aí você já matou a charada no começo do podcast, é o lugar da poda, entendeu? Da educação do... Porque assim, por mais que, por exemplo, mas alguns conhecimentos consolidados, eles apontam para um certo e para um errado, para um fazer. Mas eu acho que principalmente com a educação mais moderna, pós-industrialização e tal, massificação e aquela coisa mais assim, meio que não tem muita margem para discussão, sabe? Porque uma coisa é você apresentar um dado do tipo, olha, esse aqui agora é o conhecimento consolidado, atual, tá? As referências são essas. Só que o que acontece, que eu acho que talvez faça falta, é apresentar o processo em que foi e caminhou e chegou até lá, apresentar talvez crenças e raciocínios antigos que, ainda que estivessem equivocados, trouxeram avanços e acertaram contas, acertaram feitos, né? Porque a gente fica pensando, no passado não tinha telescópio, não tinha satélite, como é que as pessoas sabiam se localizar? Nananana, entendeu? Porque mesmo antes de... Né, hoje ainda tem muitas discussões sobre a Terra plana ou a Terra redonda globo, né, digamos assim. Tá, seja ela de um jeito ou de outro, por um X período de tempo, as navegações, os mapas, tudo foi feito acreditando que a Terra era plana, né, que tinha aquele quadrado que você ia cair nas bordas. E funcionou, certo? Eles conseguiram deslocar, fazer descobrimentos, chegar nos lugares onde tinham que chegar, delimitar os territórios, etc. Beleza. Depois falou, o mundo é redondo e tal. Continuaram fazendo as viagens e tal. Ainda que, se no final das contas, o modelo correto é o anterior, entendeu? O modelo da Terra plana, digamos. Mas as pessoas continuam fazendo coisas com novos cálculos, novas ideias desse mundo. Então, também... O que é uma coisa muito louca. 2 cálculos diferentes, 2 visões diferentes possibilitaram que as pessoas navegassem pelos mares. Sim. E aí a gente pergunta, Oi, porque... onde estão os erros? Onde estão os acertos? Porque né? tem uma coisa do ser humano que é experiencial, entendeu? Sim. Que a experiência, ele te dá um tipo de conhecimento que às vezes você não consegue traduzir em palavras, em estruturas. Eu tenho uma história assim do passado, quando eu estava na escola, de um professor de matemática. Tinha prova e tal, e tinha lá a fórmula bonitinha de fazer a questão, né, de resolver a questão. Eu cheguei na prova, eu não lembrava qual que era a fórmula. Aí eu comecei a fazer cálculos.
quase que intuitivos. Se eu colocasse esse valor tal e fiz alguns testes e eu vi que funcionou, aí eu fiz um cálculo, outro, e apresentei a resposta. O professor corrigiu a prova e tal, veio, ele deu, né, durante o professor colocava na lousa as respostas, os cálculos, tudo, e a minha resposta estava exatamente correta. Mas o processo que eu utilizei não era um processo que ele ensinou, e talvez nem seja um processo que tenha registro. E ele me deu errado. Aí eu fui lá e falei com o professor, mas a minha resposta não está correta? Ele falou, sim, mas você não usou a fórmula que eu ensinei. Eu falei, tá, mas eu deixei registrado aqui o meu processo de raciocínio. Eu não tenho uma fórmula fechada, mas você viu o meu raciocínio aqui. E eu cheguei aqui na resposta. Foi sorte. Ele falou assim pra mim, foi sorte. Nossa, ok. Eu tenho uma Entendeu? outra... Eu tenho uma história que não é comigo, mas só pra acrescentar, assim, né? Somando histórias. Certo. De matemática com a minha amiga Lilian Azuma, que faz anos, mais de 20 anos que eu não a vejo, eu acho. E assim, nem sei dela. Enfim, Lilian, se você estiver por aí, dê um alô. Mas assim, ela fazia Kumon, japonesa, Certo. fazia Kumon, Uhum. né? Ela não ia mal nas aulas de matemática, mas os pais, aqueles japoneses, você tem que ser muito crânio de matemática. Certo. E ela fazia Kumon. E acontece, o processo do Kumon, o tempo gasto lá, né, enfim, empreendido lá, Certo. ela acabou aprendendo melhor a maneira do Kumon, né? Acabou casando, sei lá, ela internalizou melhor a maneira como o Kumon. Uhum. Fez mais sentido na cabeça dela. Exato. Além do fato que ela ia todos os dias. Uhum. Então, quantas aulas... A gente não tem aulas de matemática todos os dias. Quase todos os dias, né? Pelo menos na época a gente não tinha aula todos os dias de matemática. Mas quase todos. Tinha que revezar, né? Com as outras Exato, com o matérias. português. Normalmente, assim, eram os que mais ocupavam espaço. E aí, sei lá, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim. Certo. E a Lili acabou respondendo numa prova, ela usava as coisas que o professor ensinava, óbvio. Mas teve uma ou duas questões, que ela acabou indo pra linha do Kumon, porque ela não lembrava qual que era. Uhum. Mas ela lembrava da do Kumon. E ela aplicou. No caso, o professor, ele deu como certo e corrigiu. E não tirou ponto dela. Certo. Mas ele pontuou. Você usou o método Kumon aqui, não é? Certo, beleza, eu não vou te tirar nota, mas eu quero que você use o método que eu tô te ensinando, porque eu preciso avaliar o que eu tô te ensinando, se você aprendeu. Uhum. E ok, ele foi um pouco mais bacana, Sim. né, do que o seu professor. Sim. Mas aí, eu não sei se você quer continuar o raciocínio do que você estava falando, se não sim, você quer continuar? Se não, sim. Se não, ok, se você quiser continuar, Não, sim. termina aí. Porque na verdade eu queria jogar uma outra questão. Uhum. Quando a gente pensa na criação de um ser humano, no desenvolvimento do ser humano, ele já vem, como eu falei, munido de uma série de coisas, dados interessantes como curiosidade. A criança já nasce com os padrões neurológicos desenvolvidos, eles foram desenvolvidos dentro do útero, agora ele vai entrar em contato com esse novo ambiente, com as características do novo ambiente, e por isso que a gente vê um passo a passo. Mas não como se eles não estivessem já lá, eles já estão lá, agora eles estão sendo colocados em prática, né? O rastejar, levantar a cabeça, virar de um lado pro outro, engatinhar e ficar de pé. Então isso é uma coisa interessante. Peraí, presta atenção, você que dança, você que trabalha com movimento. A Thalita vai repetir essa informação de novo, porque é muito interessante, isso é muito legal. Quando você está numa aula de dança que estuda padrões de movimento, a gente aprende assim, que quando a criança nasce, ela desenvolve os padrões neurológicos do movimento. Primeiro ela engatinha, né? Tipo, engatinha. Primeiro ela meio que se arrasta, rolando para um lado para o outro, né? Ela vira o corpo, levanta a cabeça, busca o espaço, vai para o 4 apoios, vai para agachado e levanta e fica de pé. E aí algumas crianças pulam, né? Por exemplo, engatinhar e vai logo de pé e fala, ai, coitada dessa criança, ela não desenvolveu os padrões neurológicos. Errado. A criança desenvolve os padrões dentro do útero, todos. Tá? Porque são conexões internas. E ela quando já ela está vai se mexendo. Exato. Quando ela vai para o ambiente de fora, agora ela vai lidar com esse novo ambiente, com os padrões que ela já tem. Algumas crianças pulam etapas porque elas conseguiram lidar, entendeu? Nem mais e nem menos. Todos são interessantíssimos de você desenvolver. A questão é, nós como seres humanos continuarmos explorando esses padrões independente da idade. Ou seja, todos nós deveríamos continuar engatinhando, agachando, pulando, rolando para um lado e para o outro, independente de idade, tá? Que é, em parte, usar todas as possibilidades. As possibilidades que você desenvolveu logo em útero. Outra coisa que é importante, que eu fiquei sabendo recentemente, eu vendo uma palestra de neurocientistas, psicólogos, tal, muito legal, é que, um dado que eu não sabia,
as crianças nascem já com todas as possibilidades, capacidades fonêmicas e fonéticas. Quando ela fica blá, 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 ela tá testando todas as capacidades. Uau. Mas ela tá testando as capacidades e colocando, expressando aquela capacidade, colocando em análise junto com o que ela escuta, para ver se aquela Aquilo possibilidade que ela fez bateu com... se aquela possibilidade fonética fonêmica existe naquilo que essa pessoa que ela tanto ama usa. E aí, conforme ela testa todas as capacidades fonêmicas, seleciona quais são interessantes e aí desenvolve e refina, e aí você vê as primeiras palavras. Isso é fantástico. Ou Por seja, isso que dizem que é muito interessante estimular com várias línguas diferentes. se você ensinar várias línguas diferentes de forma organizada para a criança, ela vai desenvolver. Porque, na verdade, do blá, dela que ela teve quando ela era criança, ela testou todas as capacidades fonêmicas. Muito bom, muito bom. Isso tudo para dizer que essa criança, nossa, eu fiz toda essa digressão enorme, mas tudo isso para dizer que essa criança, ela já nasce com as possibilidades todas, certo? Certo. Mas ela vai nascer num contexto, os pais vão encaminhar, Sim. certo? Existe uma série de coisas que são importantes para a história. Primeiro, essa criança nasce num ambiente em que coletividade é necessária. Nós somos seres sociais, certo. Tá? 2, para que a coletividade caminhe em paz e harmonia, precisa de regras, certo? Sim, Precisa de regras. Regras têm a ver com direitos e deveres e graus de limite. Certo? Outra coisa que é importantíssima é justamente, existem coisas que funcionam e elas são passadas para frente, são as tradições. Sim. Elas podem ser revistas, relidas, ressignificadas, mas Sim. tradições são importantes, a preservação da memória Sim, é importante, sim, sim. porque é o que nos dá identidade. Sim. Maravilhoso, daí vem uma grande pergunta, qual poda é negativa e qual poda é positiva? Sim. Por quê? Porque alguma poda haverá, Sim, né? sim. Uma planta nascendo toda torta, ela pode cair se ela não receber uma poda, mas se ela tiver umas ajudas, seja de outras plantas, de uma permacultura, ou seja lá de um japonês colocando, né, um pedaço de madeira e amarrando o seu bonsai, cresce de maneira organizada também. Então a interferência haverá. Sim. Repetição é importante, referências super importantes. Então que tipo de poda é ruim? Uau. Porque a poda precisa acontecer. Sim, a poda precisa Porque a gente acontecer. fala num lugar às vezes romântico, né, da poda, da Não, poda, da não. poda, mas a poda haverá. Sim. Senão ela não vai conseguir, senão você Sim, vai... porque é aquela questão, né? A gente preza muito pela liberdade, né? De expressão, de ser, de fazer, mas espera lá. Larga a Assim- criança aí. Não, mas é no aspecto de assim, até onde... Não era da questão da criança que eu tô falando. Tô falando da individual mesmo. Porque às vezes a gente não quer que façam coisas com a gente que nos incomodem, que falem que tal. Mas isso acontece às vezes quando a pessoa extrapola, entendeu? Quando ela abusa da liberdade dela e acaba gerando incômodo pro outro. Então, quando a gente fala de liberdade, de expressão, de coisas, a gente também tem que pensar e tomar muito cuidado com esses lugares, né? Sim. Porque às vezes a gente fala em bom senso, mas bom senso a gente sabe que assim, no coletivo é meio complicado, entendeu? Traçar uma linha e falar, não, todo mundo vai respeitar isso aqui porque é bom senso. Né? Depende muito da educação que a pessoa teve, do contexto, que nem a gente estava falando. Sim, mas você tinha colocado na fala que Uhum. a grande questão, por que a criança deixa de ser Sim. artista? Por causa de questões que acontecem no processo de Sim, educação. mas então, vamos voltar lá. Porque eu estava falando dessa questão do processo de educação nesse modelo que é colocado como se, da maneira como é colocado, esse é o único método verdadeiro e necessário para você resolver todos os problemas da sua Não vida. tem espaço Você não- para pergunta, Exato. para experimento, Para experimento, para discussão, para pensar. para escuta, né? Fala o Exato, que para você tem a desenvolver. dizer. Exato. Porque assim, no caso, eu não tinha ferramentas para desenvolver um método. Pô, meu professor provavelmente tinha mais estudo, talvez mais capacidade de sistematizar aquilo que eu apresentei como uma experiência, entendeu? Ou pelo Porque menos muitos- ele poderia ter feito a pergunta pra você, como foi esse raciocínio? É que eu tô vendo aqui as contas, Sim. mas fala o que você pensou em cada Exato. etapa dessas contas. Porque se a gente pensar, de qual que foi? Acho que foi o... Qual que é o nome daquele filme lá? Com o indiano lá, o Dev Patel, que ele era um matemático. O Homem que brilhante. Viu o Infinito. O Homem que Viu o Infinito. Que ele desenvolveu uma fórmula e apresentou que a teoria de um dos matemáticos ali, mestres, doutorados lá no campus que ele estava estudando, estava errado. Aí ele fez uma conta e ele mostrou que, tipo, não, seu bagulho tá errado. Aí o cara ficou bravo porque ele tinha testado a fórmula dele na mão, fazendo as contas até sei lá quantos milhões. Ele falou, mas não teve um número que dava errado aqui. Mas ele foi no braço para provar que aquilo estava, entendeu? Então, às vezes, tem uma questão de chute.
para Sim. modelos matemáticos. Tipo, Porque eu existe o chuto elemento e eu intuição. faço. O entendeu? elemento intuição faz parte Exato. do ser humano. Então, se você já, por exemplo, no processo de formação da criança, você já tira essas possibilidades, como é que essa pessoa vai se tornar ou vai se manter investigativo? Se toda vez... Se manter artista. Artista, porque se toda vez que ela sonhar, imaginar alguma possibilidade e ela colocar pra fora, Logo vem ela o recebe censura. um tipo, zero, tá Uma errado, censura, sim. zero, tá errado, zero, tá errado. Então é melhor você simplesmente se conformar com o sistema e caminhar com o que já está consolidado. Exato. Como é que você vai imaginar sonhar com uma possibilidade diferente? Porque quando a gente fala de inventores, né, de pessoas inovadoras, e aquele termo que já foi na moda e já saiu de moda, que é pensar fora da caixinha. Como é que a pessoa vai pensar fora da caixinha se qualquer coisa que ela pensou fora da caixinha ela foi podada? Por isso que teve a moda do pensar fora da caixinha, porque todas as vezes, né, daquela geração que elas pensaram fora da caixinha foram podadas. Então, opa, tá faltando o quê? Tá faltando pensar fora da caixinha, entendeu? E às vezes, se fora da caixinha, é justamente você trazer áreas de outras áreas para o seu fazer, para Sim. chegar numa nova ideia, que tem muito a ver com aquele documentário Como o Cérebro Cria, baseado num livro. E coloca isso, né? Como é que o cérebro cria? E um dos grandes inventores da atualidade, ele justamente fica transitando entre atuações, seja utilitárias ou não, áreas do conhecimento, e vai transpondo esses conhecimentos. Então ele trabalha com cozinha, ele fez livros de receita, mas ele inventa coisas com energias, não sei das coisas, e ele vai meio que transpondo os conhecimentos para ver o que acontece. E isso é um processo de educação, porque teve um período na história, se a gente estuda pedagogia, né, e os tipos de pedagogia, processos pedagógicos que foram desenvolvidos ao longo dos anos, principalmente da modernidade e do Ocidente, né? E aí lembrando que o Ocidente é basicamente o norte global, né? Europa e Américas, e aí a gente aqui só fica chupinhando aqui no sul. Teve um momento em que não, teve aquela linha pedagógica que deixa a criança livre, deixa ela, né? Deixa Sim. ela. Mas o fato é o seguinte, sempre vai ter alguma referência. Sim, precisa. Sempre. Precisa, né? Sempre. Então, já que a criança vai ter alguma referência, se eu deixar ela largada, melhor deixar ela livre. Ela sempre vai ter alguma referência, ela vai puxar de algum lugar. Porque faz parte do processo de nós, humanos, termos referência. Então, sim, guiar a criança, fazer parte do processo dela, é interessante. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu apresento a referência? Como é que esse caminhar, como é que essa condução acontece? Porque realmente a gente não vai reinventar a roda. Sim. Certo? Mas, de repente, dependendo do contexto em que eu vivo, eu vou reinventar a roda, porque não havia roda no meu contexto. Sim. Então pode ser que eu caia na mesma solução. Pode ser que ali na sua conta matemática, Pode ser que tenha você sido estava caminhando num caminho muito parecido do cara que desenvolveu a própria fórmula. Porque é um raciocínio óbvio, de repente vai para um lugar da obviedade. E é isso. E qual é o problema da criança ter passado Sim. por isso? Graças a Deus que ela passou por isso, ótimo. Ela entendeu o raciocínio do matemático. Porque é isso, às vezes a gente é apresentado a fórmulas, mas a gente não é apresentado ao raciocínio. Mas por que você chegou nessa forma? É assim, é porque sim, acabou, não é coisa de pai e mãe, né? É porque eu disse que sim, acabou. Não é que sim, acabou. O porquê, ainda que às vezes a criança esteja testando o seu limite, a sua paciência, o porquê é importante, Sim. né? Então como é que eu conduzo, né? Sim. O conhecimento e essa pessoa para que ela não reinvente a roda, mas talvez para que ela ressignifique a roda, Sim. para que ela dê novos usos para essa roda, ou acrescente. chegue realmente a uma coisa nova, que não é a roda. Ou só acrescente coisas, né? Exato. E deixa ele mais gordinho. Deixa uma roda mais interessante, porque às vezes no frio você vai precisar de uma corrente para não derrapar no gelo, entendeu? Ok, então a gente pensou agora nesse lugar macro. Vamos afunilar um pouco. Vamos pensar agora nas artes. Profissional ou não profissional, não importa. Certo. Tá, mas nas artes. O que Tá. acontece? Né, de que a pessoa não continua sendo artista quando grande. Então, eu acho assim... É muito parecido com o que a gente falou, mas vamos agora... Começa nesse aspecto, certo? Uhum. Né, de, opa, não pode, tá errado e não sei o que lá. E você tava falando desse lugar de conduzir, uma coisa que eu às vezes eu fico pensando, né? Porque a criança às vezes tem que fazer e tem que errar mesmo, tem que fazer pra perceber que realmente acreditar, né? Que a gente tava falando no nível da crença. Às vezes a gente não acredita no que a gente recebe de conhecimento ou que a gente mesmo fala, né? Então, seja para mostrar um caminho correto, ou seja para ele experimentar e realmente não seguir pelo caminho errado, às vezes tem que rolar alguns testes.
Não precisa ser exatamente a ação errada ou, né, certa. Mas às vezes, né, às vezes reproduções micro, coisas que a gente faz em laboratório, ou experiências da vida que a gente meio que faz uma transposição, isso aqui aconteceu no meu universo micro, então ele provavelmente é uma coisa que se reproduz no macro. Coisas assim. E aí você estava falando disso, e aí o que eu fiquei pensando é como, e que é o grande desafio para os adultos, e às vezes rola uma preguiça, para falar a real, é como produzir um ambiente seguro e possível para a criança testar. Essa é a grande questão, não é? Para ela poder se sentir livre para fazer, continuamente ter esse ambiente mas seguro também não ser extremamente assustador ou danoso, né? Causar sequelas que também não tem volta, porque tem teste, sei lá, ela gosta de jogar coisa testando gravidade, mas não deixa ela se jogar de uma janela, entendeu? Como o Super-Homem, como quase o meu tio fez, né? Porque ele viu o Super-Homem, o Uau, dá pra voar, ele botou uma capinha e queria se jogar na janela. Ou sei lá, eu já escutei histórias de criança, sei lá, de que viu o desenho animado, que usou o guarda-chuva que nem paraquedas e queria testar, pular com o guarda-chuva na mão pra ver se realmente dá uma segurada, entendeu, na queda. Então, mas põe um ursinho, põe no guarda-chuva e joga. E fala, tá vendo, seu ursinho se esborrachou. Mas ele não consegue, você vai se esborrachar também, só que você vai morrer. O ursinho viveu e você vai morrer. Mas aí põe um machucado algum que tem, ou algum que desmonta com impacto, entendeu? Exato. Porque o ursinho de pelúcia é mole, mas algum que tem alguma estrutura e tal, pra mostrar esse tipo de coisa. Enfim, né? Então, eu acho que o grande desafio, porque demanda tempo, demanda esforço, demanda você estar com a criança para perceber o que ela tem de interesse, o que ela tem de curiosidade e o que vai fazer. Enfim, isso é um pequeno... Isso é uma coisa da educação, mas o que mais acontece na vida do ser humano que vai deixando ele não certo? Eu acho que junto com isso, com esse processo de educação, porque tem, que a gente falou desse lugar do desenvolvimento do conhecimento, junto com isso vem o lugar do julgamento. Porque a razão da criança também se submeter ao ensino, a esse zero que o professor deu e falar, ok, eu vou me conformar, eu vou aprender essa maneira e tudo, tem um lugar que você falou, que nós somos seres sociais, do coletivo. Então, além... porque eu poderia simplesmente ser uma pessoa rebelde. Falar, não, mas eu fiz e dane-se você, professor. Dane-se você, acertei a conta e tchau pra você. Mas espera aí, eu quero a aprovação do meu professor, eu quero a aprovação dos meus pais, eu quero a aprovação da sociedade. Porque se a sociedade toda usa um modelo e fala que esse é o modelo correto, às vezes você fica meio intimidado de querer caminhar por outro modelo e fazer de um outro jeito, entendeu? Né? E com tantos movimentos políticos e coisas, você vê que são minorias de pessoas que levantam e estão tentando falar, tá errado, isso aqui a maioria faz assim, mas tá errado, não pode, tá errado, a gente tem que respeitar a vida, tem que respeitar o meio ambiente, a gente tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, né? Essas minorias trazendo à tona. Mas você pergunta pra grande maioria, mas isso começou a acontecer agora? É uma coisa que só acontece agora, nesses tempos modernos? Não, as pessoas relatam histórias muito mais antigas, mas que tinham medo de trazer à tona. Medo de mais repreensão, medo de descrédito. O outro vai falar, não, isso não acontece, isso é mentira, você está inventando, isso aí é sua imaginação, entendeu? Então tem um lugar dessa aprovação coletiva que é uma poda quase que invisível e às vezes nem com intenção, mas ela acontece, né? Essa necessidade de aprovação. E o artista enfim, é quase que assim, já que eu vou fazer uma coisa que é supostamente vista pela sociedade, que é pelo meu bel prazer, e ninguém aprova, ninguém curte, ninguém vai comprar, eu tô ferrado. Que artista parece uma escolha extremamente hedonista, né? É. Hedonista é aquela coisa de escolher pelo prazer, né? Aí vamos trazer mais algumas coisinhas. Posso? Pode. Então vamos lá. Pra direcionar o nosso caminho, se a gente viaja. Sim, né? A gente gosta. Susan Jeffers, eu não sei quem é, talvez seja uma artista, não sei, tá? Mas ela coloca assim: fomos ensinados a acreditar que pessimismo equivale a realismo e otimismo equivale a algo irreal. Uau! Muito bom, muito bom. E aí, essa frase está num contexto em que a Julia Cameron, que escreveu o livro Caminho do Artista, está falando sobre... Que está na minha mão, que tem essas citações, está falando sobre um conceito que ela coloca como artista sombra, tá? E que o artista sombra, ele é assim, você não é artista, mas tem um artista dentro de você. Você tem uma tendência artística e ela tá falando das artes mesmo. Ela começa de um lugar macro, mas depois ela vai funilar sobre artes, tá? E ela fala do artista sombra. Então ela coloca assim: de modo geral, agora é a Julia Cameron, tá? Não a Susan Jeffers.
De modo geral, artistas sombra fazem duras autocríticas, recriminando-se durante anos pelo fato de não terem perseguido seus sonhos. Essa crueldade apenas reforça o status de artista sombra. Lembre-se, é preciso muito incentivo e apoio para se fazer um artista, aquele lugar seguro. Artistas sombras não foram acalentados dessa forma. De qualquer maneira, culpam a si mesmos por não terem agido sem medo para realizar seu potencial. Numa versão distorcida do determinismo darwiniano, dizemos a nós mesmos que verdadeiros artistas conseguem sobreviver aos ambientes mais hostis e mesmo assim encontrar sua vocação tão facilmente quanto um pombo correio encontra seu destino. Nada mais falso. Muitos artistas verdadeiros têm filhos cedo demais ou têm filhos demais, são muito pobres ou vivem longe, do ponto de vista cultural ou monetário, de qualquer oportunidade artística para realizar seu potencial. São artistas sombras sem ter culpa disso. Visualizam seu sonho à distância, mas não conseguem transpor as barreiras culturais para atingi-lo. Porque se a gente está falando que as qualidades da criança, elas são latentes e são o core do fazer artístico, se ele não recebeu, né, uma nutrição, ele não recebeu um cuidado, como é que de adulto você vai, entendeu? E exatamente, né, essa leitura pessimista da realidade. Porque o que acontece? É um discurso que vai perpetuando. Sim. Né? De que você precisa fazer algo, digamos, útil da sua Sim. vida. Essa é uma coisa. Né? Porque você cresce, você tem que fazer algo útil. Total. Como se brincar não fosse útil, como se dançar não fosse útil, como se cantar. Tanto para nós mesmos quanto para a sociedade. Exato. Para a existência humana. Para a existência humana. Como se todas essas manifestações artísticas não fossem importantes para o ser humano. E é por isso que ele não... por isso que ele estava tão presente na criança, né? Porque a criança não tem nada. Ela não Exato. é útil. Entendeu? É Então, esse pensamento que se tem, que ele é um pensamento. ser humano que não agrega à sociedade. Exato. A criança não às vezes a gente trata a criança como simplesmente esse anexo aí que um dia vai se tornar algo útil para a sociedade. Exato. Mas ela é atuante na sociedade, Não, transformadora desde já. E vamos lá, o que é a criança senão a vida? Ela é a vida. A vida é aquilo, é uma criança. Exato. A vida não é trabalho, a vida não é, entendeu, estudos, a vida é uma criança. Isso é uma criança, isso é a vida. O estudo, a criança vai estudar. Quem que aprende mais, uma criança ou um adulto? A criança. Justamente porque ela é iniciante, ela tem uma postura iniciante, mas ela é iniciante. O volume de informação que ela vai aprender vai ser muito maior do que o de um adulto, que acha que sabe de tudo e que não quer mais aprender as Como eu coisas falei, que já... perdeu aquele sentimento Exato. iniciante. Né? Então a criança, ela vai aprender, ela vai estudar, e ela vai trabalhar muito. Hoje eu estava assistindo um documentário chamado Fonte da Vida, Fonte da Juventude, que é sobre alimentação no Brasil e tudo, etc. E, enfim, uma série de questões. Mas tem uma cena que não tem nada a ver com o que o documentário está falando especificamente em relação a uma alimentação mais saudável, de que a obesidade é um problema aqui do Brasil já muito grande. Mas tem uma cena muito interessante que são as crianças de uma comunidade assim, mais rural, descendente de indígenas e tudo, mas que falam já o português e tal, como língua padrão deles e tudo. E elas falando que aí a mãe delas falando assim, elas não passam fome. No caminho aqui de casa até a escola, elas vão catando frutas, porque os pais vão ensinando, vão mostrando como é que se abre uma fruta, onde que pega, qual que pode comer, como é que se come. Então elas nunca vão passar fome. Você vê que não tem uma criança raquítica, magra, entendeu? É tudo assim, fortinho e todo mundo saudável. Porque vai catando, vai pegando as coisas e vai comendo. Então nesse aspecto da alimentação, de que a alimentação natural é mais importante, etc e tudo mais. Mas aí você pensa, não, mas criança não trabalha, criança não pode trabalhar, porque direito e não sei o que lá. Tá, a criança que sobe uma árvore, pega uma faquinha e corta o negócio, pega o negócio, carrega até em casa, pega, abre e come. O que ela fez? Ela fez trabalho. O que o agricultor faz? Ele vai, pega um negócio e tal. A criança vai e gosta de regar a planta porque é divertido. O que ele... É trabalho. Ela gosta de pegar e passear com os cachorros, com os animais, cuidar das vaquinhas e tal, porque ela tá se divertindo fazendo aquilo. Mas porque hoje, a gente associou o colocou... trabalho a um lugar mercadológico, Exato. né? Não, Só trabalho que- tem que ter remuneração. Só que ela faz isso com naturalidade e com alegria. Sim. Por isso que talvez fica esse lugar, o artista faz o que gosta, deve ser muito legal trabalhar com o que você gosta. Como se não fosse trabalho. Exato. Porque o que a criança faz não é trabalho. E tem Apesar uma de que se você olhar assim, você fala, não. Sim, e tem uma questão também, né, que a palavra infante tem a ver com aquele que não tem voz, né? E quando a gente pensa na infância, no infante, no infantil,
a gente está falando sobre aqueles que não têm voz. Eu sei que a criança, ela não tem voz para se defender perante outros membros da sociedade, né? Então, nesse aspecto, o infante. Mas a criança, ela tem voz, ela precisa ser escutada, ela também é um ser atuante. Muitas coisas no mundo giram em torno da infância e da existência da criança. Por exemplo, se a criança fosse realmente considerada, as horas de trabalho de uma mulher e a dinâmica, né, do trabalho de uma mulher seria diferenciada. Se a criança fosse considerada como um ser atuante, não, ela atua na sociedade. Então vamos lá, vamos reorganizar, levando em consideração esse ser humano com individualidade e características próprias. Nesse documentário, eles tratam principalmente dessa alimentação da criança e tudo, que é problemática, mas eles apontam para esse problema estrutural social, que o Brasil como um todo, né, tá com um número crescente de obesos, assim, estratosférico, assim, sabe? E é muito interessante, algumas pesquisadoras, algumas pessoas que trabalham nesse meio infantil, eles falam, educar a alimentação de uma criança é a coisa mais fácil que existe. E é a melhor coisa que você pode fazer pela alimentação da sociedade como um todo. Por quê? Porque elas têm um peso muito grande dentro de casa. Sim. A alimentação toda de casa gira em torno da criança, só que não gira em torno da criança naquele aspecto que a gente falou agora há pouco, não pensando no bem, porque dá trabalho. Dá trabalho cuidar e produzir um ambiente saudável e bacana, entendeu? E o grande problema da alimentação, nesse caso, é a ignorância que tem, entendeu? Em relação aos alimentos processados, ultraprocessados, a maneira como tudo é feito e tal. Então, nas escolas, desses projetos e todos, eles começam a dar um alimento mais próximo da fonte possível. Eles trabalham com produtores locais. E aí, de certa forma, eles ajudam os pais que não têm condições de bancar tudo isso a educar os seus filhos. E chega lá, e é uma coisa que a gente já falou várias vezes, e como veganos a gente escuta muito, mas é o seguinte, aí eles levam esse conhecimento para dentro de casa. Olha, se a gente comer assim, é melhor, é mais saudável e tal. E aí eles vão, e é o que é muito legal dessa escola e dessas instituições, né? Eu não lembro exatamente o nome, porque eles entrevistaram vários e tal, com essas iniciativas. Eles vão com os pais fazer as compras. Teve uma mãe que tinha um filho obeso e um que era magro demais. Eles gastavam, sei lá, R$90 nas compras semanais. E essas são comunidades mais carentes. Aí chegou a criança, foi lá pra escola, participou do programa, foi no médico e tal. E aí recomendou uma mudança de alimentação, tal. Os dois com a mesma alimentação. O que era obeso, emagreceu. O que era magro demais, engordou. E a conta enxugou. Ela ficou assim, não, mas porque a gente acha que é mais prático. A gente comprava salsicha, né, pra fazer cachorro quente, comprava essas pizzas congeladas pra fazer, porque é mais fácil, né? E achava que tava bom, comprava aquele suco em pó, né, aquele saquinho de... E agora compra a laranja, compra isso e faz a comida, entendeu? Coloca banana, aveia, junto com um pouquinho de leite para bater o achocolatado, em vez de comprar, entendeu? Colocar só o leite, colocar só o achocolatado. Não, coloca outras coisas, coloca outros alimentos. Então um que estava subnutrido, se nutriu e aí ganhou a massa, engordou, chegou no peso ideal dele, e o outro que estava obeso conseguiu diminuir. E a conta enxugou, entendeu? É isso que a gente sempre fala. Todo mundo acha que, não, mas uma alimentação saudável, um vegano, uma alimentação mais natural, custa mais caro. Meu, não custa, sabe por quê? Porque gasta-se mais de, acho que era 24 mil litros para produzir, entendeu? Sim. 1 quilo de bife. Agora, entendeu? Tudo isso para dizer que faça a ponte. Tudo isso para dizer que a criança tem um papel central e importante. Porque no caso foram as próprias crianças que educaram seus pais. Exato. Então o que elas aprendem também vai agregar. Também vai. Porque assim, por mais que a gente negue e fale, mas é uma criança, ela é um anexo, né? Como a gente estava falando, é um anexo, não tem voz, não tem importância, algum dia ela vai se tornar algo útil. Muito pelo contrário. Olha a importância dela em relação à alimentação, né? Porque, quando vem uma criança, você começa a prestar atenção de que, eu preciso agora trazer mais comida para dentro e resolver essa questão aqui. Sim. Mas pensa que isso, na verdade, é uma bênção, né? Quando na Bíblia a gente fala, né, que as crianças são um presente de Deus pra gente. Porque eles trazem a necessidade de a gente olhar para um monte de coisa que a gente tem preguiça, que a gente faz errado, que não faz direito. Porque para cuidar de uma criança que, em certos aspectos, ele é realmente mais frágil do que você e necessita desse cuidado, você vai precisar, regaçar as mangas e ir atrás de informação, estudar, aprender e fazer direito. E aí você precisa ajeitar a sua vida, porque de novo você precisa ser exemplo para sua criança. Sim. Porque pensa que essas crianças estavam doentes, malnutridas, obesas ou enfim, o que tiver, porque os pais estavam com essa alimentação equivocada, porque eles não tinham esse conhecimento e não tinham acesso a essa informação. Sim. Né? Então, nesse aspecto,
criar um ambiente seguro para a criança se desenvolver como artista e se desenvolver como ser humano é possibilitar um ser humano mais saudável e completo. Sim, e mas com a pode ser que capacidade de mesmo ser ela tendo artista. esse ambiente todo acolhedor, ela tenha travas no futuro que seja Claro. tenha a ver com a sociedade. Claro. Ou pode ser que ela não tenha tido nenhum ambiente acolhedor e é um artista sombra, né? Sim. Algum artista sombra Sim. mora nessa pessoa. Ela é um artista sombra, a criança interior dela tá bem silenciada, né? Aquele ímpeto Sim. de criar. Aí a pergunta vem, vou mudar, vou direcionar, senão a gente não sai. Uhum. Cresci e agora? Cresci Existe a possibilidade de eu, então, ser um artista? Porque a gente começou a analisar a questão do artista, toda a criança é um artista. Eu falei que com a nossa boca a gente fala que não tem idade Sim, para ser sim. um artista, independente Sim. de ser profissional ou não, Claro. mas a gente está mostrando aqui que O contexto é desfavorável. que o contexto é desfavorável, que é melhor que a pessoa seja tratada como criança. Então, se é melhor que a pessoa realmente seja fomentada artista desde a infância, então realmente falar que se tornar artista mais velho realmente é uma fala irreal. A verdade é aquilo que o meu afeto diz, que é impossível. Não, mas a gente está falando aqui. Por que, que o adulto tem esses problemas? Para mim é um Sim. diagnóstico dessa Sim. situação. Isso não quer dizer que eu não posso ser. Ah, de então adulto. existe uma luz no fim do túnel. Claro que existe. E como eu faço isso? Como eu faço isso? A gente precisa olhar para a vida como uma criança, né? Primeira coisa, a gente sempre fala de a gente estava falando de voltar ao primeiro amor e tal. Então tem que encarar a vida como uma criança. Tem que ter muito mais leveza para tudo, entendeu? Tem que ser desencanado mesmo. E não desencanado assim, whatever, de tipo, não. É um desencanado que o que é importante vai ficar, entendeu? É meio complicado, porque a criança, é aquele lugar que a gente está falando, intuitivamente a criança sabe o que é importante para ela, para sustentar a vida dela. Por que, que ela desenvolve os afetos? Por que, que ela vai lá e se submete ao que a sociedade fala e tudo? Porque ela sabe que aquilo é importante para a vida dela, que ela precisa desse coletivo. Ela se submete à alimentação dentro de casa e tal, e acaba criando vícios e tal. Por quê? Porque ela sabe que os pais são importantes para trazer alimento para dentro de casa, então eu preciso agradar meus pais. Né? Por que criança, às vezes criança... Apesar de não é tão gratuito e tão assim, Sim, estou sim. usando você desse Sim, jeito, mas né? é assim, rola um tipo, opa, eu preciso também... Por que tem os meus deveres? Por que eu tenho que cumprir meus deveres? Por que eu tenho que cumprir meu papel? Porque eu faço parte disso tudo, para essa máquina toda funcionar, para eu poder também receber a minha parte daquilo que, né, me ajuda a me sustentar e me manter, faz parte disso tudo. Então eu pensaria, na minha cabeça, que todas essas frentes, tudo isso que a criança considera importante, a gente tem que considerar importante. E todas as outras coisas têm que ser tratadas com mais leveza, né? Então, pensando assim, né, a gente falou da questão da alimentação. Hoje a gente já sabe que a alimentação ela tem um impacto muito forte na sua saúde física, mental, emocional. Não se trata só... Eu acho que, na verdade, a gente poderia resumir de uma forma assim, já ir um pouco mais direto, falando o seguinte, aquele episódio que a gente falou dos 10 hábitos Sim. que todo artista, né, que todo dançante Ok. deveria ter, aqueles hábitos talvez colaborem com você reacender Sim, esse artista também. que tá calado. Mas vamos só pensar assim. Então, vamos pensar nas coisas básicas, práticas alimentares, né? Porque é uma coisa que você vai fazer constantemente, isso que vai ser muito importante para sua vida. Hábitos do cotidiano, né? Seja rotinas de higiene, de exercícios mentais, né? Meditação. Existem ferramentas para alongamentos você e coisas. repensar, né, o seu ser, né? Você conseguir colocar suas crenças limitantes, como, sei lá, Sim. todo artista vai ser pobre, todo artista é boêmio, Sim, todo isso- artista, sei lá, o que? Colocar de lado, né? Exato. Ferramentas Aí, para destruir essas exercícios e entrar em contato com informações que te ajudem, né, a lidar com essas questões. Até mesmo se você achar que é necessário entrar em contato com psicólogo, psiquiatra, etc. Mas nesse aspecto é justamente você buscar ajuda e se cercar de pessoas que também querem ou vão te apoiar, entendeu? Nesse aspecto. Que é aquilo que a gente falou, você precisa criar uma rede de segurança, você precisa criar um ambiente favorável para a sua arte florescer. Não adianta você... Ok, algumas pessoas conseguem, mas minha sensação é que depende muito da personalidade da pessoa. A pessoa tem que ter uma personalidade muito forte, ter uma gana para lidar. Todos nós, réis mortais, precisamos, assim como uma criança, de um ambiente saudável e propício para a gente desenvolver.
né? Pra Sim. gente ter a abertura. Principalmente porque agora a gente está falando de um adulto Uhum. que quer se aventurar artista ou quer reacender essa chama artista para ser profissional ou não sei. Exato. Essa pessoa provavelmente vai ter que lidar com alguns traumas. Opa! E assim, gente, às vezes a gente pensa em palavra trauma como uma coisa muito forte, mas às vezes pequenas coisinhas ali Pequenas que ficam coisas. te machucando, que te deixaram Sim. chateado. Às vezes uma fala, né, de um professor, que olhou pro seu desenho e falou, nossa, que feio, ou que... Exato, alguma coisa que tipo, e que ficou ali. Exato. E aí você vai ter que olhar para aquilo, para você poder olhar para aquilo, para colocar as coisas de lado, para acabar com as suas crenças limitantes, você vai ter que estar num ambiente seguro. Sim. Ou seja, você tem que ter pessoas com quem falar, com quem poder, o accountability, né, com quem você possa prestar contas, responder, né? Prestar contas, mas não prestar contas como, estou prestando contas ao patrão, não desse tipo, mas com quem você possa para quem você possa se dirigir, falar e trocar, mesmo que seja online. E receber algum tipo de e orientação. receber algum também. tipo de orientação e acalento, né? Uhum. E Sim. para poder trabalhar esses músculos artísticos, digamos Sim. assim, e resgatar. Sim. Né, A gente poderia, talvez, num outro episódio, não nesse, porque a gente já está alongando nesse, Uhum. Trazer ferramentas, fazer exercícios Olha, práticos. esse livro tem que vários. você trouxe hoje, da Gente, Julia ele é um Cameron, super livro. é um tá? livro O maravilhoso. Caminho do Artista, da Julia Cameron. Maravilhoso. É muito bom esse livro. Né? Ele traz uma série de ferramentas, exercícios, Sim. ele apresenta e traz o nome de outros profissionais e outras Exato. pessoas que pensam, né, de maneira similar. Né? Aí tem uma frase que eu quero acrescentar aqui, antes Uhum. de falar sobre algumas coisinhas de pessoas que começaram tarde, né? Uhum. Que Claude M. Bristow fala assim: sem dúvida nós nos tornamos aquilo que visualizamos. Eu acho que isso é uma questão constante ao longo da vida. Aquilo que você vai visualizando e pensando é aquilo que você vai se tornar. Sim. Então realmente é ter cuidado com aquilo que a gente pensa, com as palavras e buscar mesmo essas ferramentas. Esse livro é uma super ferramenta. Aqui para quem tá vendo, Sim. né? Mas é isso. Eu fiz esse programa também, então Caminho é do bem artista. importante, bem legal. E assim, coisas que eu descobri recentemente. Uhum. O primeiro filme do Morgan Freeman que Ele tem uma ganhou, carreira que ele tarde. ganhou peso foi o Conduzindo Miss Daisy. E ele fez esse filme há 52 anos de idade. Sim. Então eu não sei se ele já perseguia, digamos assim, uma carreira de ator desde jovem. Mas eu não sei, ou se ele começou a perseguir um pouco mais velho. O fato é que o filme de destaque dele, que aí propiciou, né, possibilitou a abertura de outras portas, Uhum. foi aos 52 anos de idade. E ele tem uma carreira longeva, em termos de carreira, de produção filmográfica. Uhum. Ele tem muitos filmes, mas a gente vê ele todos com cara madura. O fato é que depois dos 52 anos de idade que ele fez Conduzindo Miss Daisy, ele fez vários e vários filmes. Sim. Então às vezes a gente pensa, pra eu ser tal coisa eu tenho que começar jovem, mas não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. No meu grande mestre e amigo Henrique Schuller, ele começou também a dançar bem depois dos 20 anos, bem depois, porque ele começou primeiro como ator e depois ele migrou pra dança. Ele tinha mais de 20, bem mais de 20, Sim. quando ele migrou pra dança. E ele tem um corpo extremamente expressivo, é uma pessoa que dança muito bem, Uhum. né? Porque a gente já também falou da vantagem do adulto, ainda que a criança consiga absorver muito mais informações, a vantagem do adulto, justamente de porque ele saber já tem um arcabouço muito olhar grande. para aquilo que ele já sabe, reconhecer aquilo e tirar o melhor daquilo. Se tiver, né, com essa postura de agora eu vou aprender isso, eu vou usar tudo que eu sei para servir esse aprendizado. Para servir esse aprendizado, usar do seu iniciante, mas usar também, né, daquilo que você sabe, né, fazer uma boa balança, um bom equilíbrio dessas coisas, né, para não entrar nem na arrogância, nem também, sei lá, no desprezo total dos seus conhecimentos prévios. Enfim. Você vai desenvolver muito Exato, legal. vai desenvolver. Não, com certeza. Com certeza. E tantas outras coisas. Sim. Você tem alguém que veio na sua cabeça? Alguém que veio na minha cabeça? Olha, tem aquele senhorzinho que eu amo de paixão, que é o B-Boy Amano. É um velhinho. Agora eu nem sei mais quantos anos ele tem. Ele tinha 60 e pouco quando ele começou a dançar. Começou a dançar breaking. Breaking, minha gente. E assim, eu vi vídeo dele assim, virando, entendeu? Dando as cambalhotas, vendo de ponta cabeça, fazendo as coisas, e participando e dançando, entendeu? E vivendo como artista. E sendo expressivo, entendeu? Os caras foram lá e entrevistaram ele, fizeram, entendeu? Não foi tipo, entendeu?
é um senhorzinho chacoalhando pra cá e pra lá, que bonitinho. Não, é tipo fazendo dança, entendeu? E começou tarde. No Dieta de Gladiadores, é assustador esse documentário. Assiste se você tiver Netflix ou se conseguir achar em algum lugar. Chama Dieta de Gladiadores, em inglês chama Game Changer. Né? Mudando o jogo. Mudando o jogo, né? Ou Mudador de jogo. Aquilo que muda o jogo, né? Tem atletas olímpicos que bateram os recordes depois dos 30 anos. Bem depois dos 30. Um corredor que ele falou que ele fez os melhores tempos dele depois dos 30 anos. Né? E assim, pra ele, em modalidades assim, de corrida, se não me engano, esse. Ele falou assim, na minha modalidade era pra estar aposentado. Mas depois que mudou a alimentação e buscou, né, práticas saudáveis, o cara conseguiu. Tem uma que é a mais velha a conseguir medalha naqueles ciclismos que eles vão dando volta, assim, né? Como que numa quadra fechada, né? Uma quadra fechada, que eles vão subindo nas laterais, assim, Sim. quase que fica de lado, de tanto que sobe, 90 graus, assim. Uma ciclista que aos 39 anos foi a mais velha, né, na história desse ciclismo, desse tipo, a ganhar medalha de ouro. Porque ela era da equipe americana, e assim, aos 35 já era para ela ter aposentado, né, 30 e tantos, na verdade, até um pouco antes. Porque dizem, é um esporte que abusa bastante dos que joelhos é muito e tal. pesado e tudo, e ela falou, mas ano após ano, ela foi ficando melhor, e melhor, e melhor, e tiveram que continuar colocando ela na equipe. Até que com 39 anos ela ganhou medalha de ouro, junto com a equipe dela, entendeu? Total. Tem um senhorzinho também que ensina, que ele era de artes marciais e tudo, que treina o cara principal que aparece lá no documentário e tudo, que ele tinha 69 anos, mas que ele tinha mudado a alimentação dele com 59. Então, com 69, 10 anos de alimentação de vegana, mudança de ter mudança de hábito e tudo, mas 10 anos depois, aos 69 anos, ele fala que os jovens que entram na academia lá pra treinar com ele não aguentam o treino dele, que ele faz numa boa, entendeu? Então são pessoas que assim, já chegaram numa maturidade, mas você vê que o potencial, né, digamos, físico, emocional, tá ali, entendeu? Porque ali a gente está falando de atletas de alta performance. Artista é um atleta de alta performance nas qualidades da criança, digamos assim. Sim. E que às vezes a gente se limita, pensa que a gente como bailarino, a gente se limita por muito menos. Com certeza. O cara com 69, o corpo trincado, entendeu? Sarado, fazendo as coisas. A gente se limita por um pra lá, pra cá, 2 pra lá, 2 pra cá. Exato. A tia pedalando, ela pedalava tipo 5 horas por dia, mais o treino dela, entendeu? Imagina, loucura. 39 anos. Uma outra coisa que eu pensei agora são os bailarinos da Pina Bausch. Grande parte deles são bem mais velhos. Sim. Porque ela trabalha com um elenco mais velho. Né? Recentemente também o espetáculo da Miriam Druff tem um elenco mais velho, a própria Miriam dançando. Então, assim, às vezes a gente se limita demais. Demais. Sim. Né? Com qual é o momento para se começar a dançar? Sim. Né? Qual é o momento para se começar uma prática corporal, para começar a ser artista, para almejar o ser artista? Sim. Pense, se você, de repente, lançar um trabalho que tenha renome aos 52 anos de idade e estiver bem, você ainda tem mais anos para poder fazer. Sim. Então tem limite, né? Então cresci agora, e agora é hora de fazer acontecer. Agora é o seguinte, se você não teve uma rede de segurança, né, você não teve um espaço, tá na hora de criar um. Entendeu? Se você não teve uma limitação que te possibilitou, tá na hora de criar um. Entendeu? Se você não tem hábitos saudáveis e que cooperam para o que você deseja, tá na hora de colocar, de buscá-los. De pouquinho em pouquinho, passo depois de um passo, mas se você sempre disse uma coisa, mas no seu core você não acreditou, não se preocupe, não é o fim do mundo. Você pode passar a acreditar a partir de agora. Exato. E talvez não seja da noite pro dia que você acredite que é possível. Porque se você vai olhar para todos esses problemas que nem a gente elencou agora, você vai falar, nossa, coisa demais para resolver. Não vai dar. Calma. Muda uma coisinha. Porque ainda que você não... Vamos supor assim. Ainda que você não pense que é possível seguir a carreira artística. Mas todos esses hábitos, todas essas mudanças são para o seu bem. Para a sua saúde, para o seu ser, para tudo que você precisa para a sua vida. Para você viver uma vida longeva e feliz, ainda que suponha que a parte artística não faça parte e não vai ser o grande diferencial para você ter felicidade e alegria na sua vida. Seja para você poder aproveitar mais os seus netos, aproveitar os seus filhos, o que for, entendeu? Então, amigos,
adote isso pro seu bem, pro bem daqueles que estão à sua volta. Quem sabe eles vão chegar lá também, entendeu? Sim. Com mais abertura. E aí você Mas cria eu um novo círculo Exato. de pessoas felizes. E eu tenho certeza Felizes. absoluta que passo a passo, conforme a gente for mudando, a gente vai diminuindo aquele nível de descrença. Entendeu? Porque agora você olha, nossa, são 100 km para eu correr, nossa, impossível correr. Corre o primeiro quilômetro. 99, eu ainda acho meio impossível, mas pô, é 1 km a menos. Acho que eu consigo fazer mais 1 km. Aí você faz mais um, entendeu? Você vai colocando algumas coisas. Alguma hora, sei lá, você andou 50 km, você vai olhar pra frente, 50. Eu já caminhei 50, eu tenho a capacidade de andar mais 50. Então você já começa a acreditar, entendeu? Em algum momento você fala, cara, batata, vai acontecer. Eu ainda não cheguei lá, mas vai acontecer. E aí você começa a fazer, entendeu? Sim. Mas é sempre desse pequeno que você vai somando e vai fazendo. E uma coisa que eu tenho que pensar e eu quero deixar aqui é: permita-se ser um artista ruim. Sabe, ache o máximo, nossa, tá uma porcaria. Permita-se. Porque ser um artista ruim não é uma desistência, né? Criar uma coisa ruim, fazer uma coisa ruim, de mal feita, aos seus olhos, aos olhos de outros, não é uma coisa, não é sinônimo de desistência e não é sinônimo de fracasso total. Esses pequenos fracassos com muitas aspas, na verdade é que vão levar você ao sucesso, àquele uau. Permita-se ser ruim. Sim. Porque quando você se critica, mais uma vez, voz sábia de Luiz Baldijão, grande sapateador e mestre. Quando você se critica, você se critica. Sim. Presta atenção no que você está se criticando. Sim. Fez a primeira vez e quer ficar arrasando, jogar os cabelos e ficar arrasando. Não! Permita-se ser ruim, ser iniciante, cair, assim, né? E levantar de novo e continuar sem esse peso de uau, preciso acertar de primeira. Eu acho que duas coisas. Pra quem já tá nesse caminho do fazer artístico, às vezes não tem tanto essa questão, mas tem a questão do estou em processo, e fica colocando tudo como se estivesse em processo para não receber e não colocar uma crítica, entendeu? Finalizou, tá ruim, né? Acho que tem que ter esse lugar, porque tem uma frase, eu não sei se é realmente do Thomas Edison, mas é acreditado a ele, do aspecto de que quando ele estava, enfim, antes dele inventar a lâmpada, né, incandescente, tudo fazer do jeito que é do certo, porque assim, a história toda do filamento incandescente já existe há mais tempo e outras pessoas já estavam fazendo, mas a lâmpada em si, que ele tinha errado 90 e tantas vezes, 100 vezes, e ele não tinha feito. E as pessoas chegavam e falavam, pô, você não fica chateado de, tipo, ter demorado tanto ou errado? Ele, não, eu descobri 100 maneiras de não fazer uma lâmpada. Exato. Eu descobri várias maneiras de não fazer. Exato. Isso. E pronto. Que é uma fala também, na mesma palestra que falou da questão do blá 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 das crianças, né, como a capacidade fonêmica e fonética delas, também foi colocado o seguinte, a ideia, que é justamente essa ideia, um plano, né, assim, concatenizando, enfim, sintetizando a ideia toda. Um plano ruim é melhor que nenhum plano. Porque mesmo que você passe a descobrir tudo que não vale, uma hora o que vale vai acontecer. Você descobriu várias formas de isso não é interessante. Sim. Não é interessante dessa forma, não é interessante dessa forma. Olha, você testou, e isso é experiência. Você já sabe que essas formas não funcionam. Isso são experiências que você está adquirindo. Exato. E criando aquilo que te faz único, que te faz singular. Sim. Então é maravilhoso isso. Que é esse lugar da criança empilhando coisas, né? Testando como é que faz uma torre, como é que faz um castelo de areia. Aí vem uma água e, pô, acho que eu preciso ir mais longe dessa água. E quando se trata de dança, agora afunilei pra valer. Quando se trata de dança, passar por várias danças também, antes de descobrir qual que vai ser, que eu acho importante, qual que você vai realmente manjar muito. É bom você ter um lugar, né, um laço, um lugar pra você se fincar. Não, essa aqui é o meu lugar de domínio, mas eu experimento todas as outras coisas, né? Porque todas as danças são capazes de construir o pensamento da dança como um todo, né? De te dar ferramentas construtoras, né, de ideia de tempo, de espaço, de uso do corpo e tal, biomecânica. Sim. Todas as danças são capazes disso. Enfim, mas é justamente experimentar várias pra você saber qual que você quer aprofundar ou porque você quer se alargar e se permitir ser ruim nelas. Nossa, fazer uma aula de dance hall foi péssimo. Ótimo, maravilhoso. Seu corpo foi colocado em novas experiências. É bom isso. Sim. Ele me fez lembrar que ele é um artista do movimento, digamos assim. Ele não trabalha com dança, trabalha com movimento de várias áreas, o Ido Portal. O Ido Portal faz assim com os alunos dele. Quando os alunos dele ficam muito bons numa coisa, ele fala pra não fazer mais.
Eu quero que você faça coisas que você não é bom. Pra você sempre desafiar e poder, né, ter esses momentos de vislumbre do cérebro do corpo, de consegui, consegui agora. E aí passa pra próxima, próxima. E tem um lugar da atenção, que nem você falou. Errar não é ruim, é muito bom. Sim, daquele lugar do inventor, que ele transita por várias áreas de conhecimentos diferentes. Por quê? Porque quando você, né, no caso do Ido, a pessoa aprendeu um movimento, legal, agora vai fazer outro. Por quê? Porque continuar insistindo nesse que você já é bom, você não, é difícil acrescentar novos dados. Você vai refinar, se tornar um especialista, o que é legal. Mas não é isso que eu tô pensando. É o seguinte, ok, é difícil acrescentar novos dados e talvez você se torne um especialista. Mas quando você faz outros movimentos, a possibilidade de você acrescentar novas camadas naquele movimento anterior é muito maior. De voltar entendeu? isso aqui ganhar novas roupagens. Porque talvez a maneira como você estava fazendo isso não fosse a melhor maneira. Ainda que esteticamente ou externamente a gente olhasse e falasse, nossa, dominou e tá muito legal. Que é o que eu faço muito com os trabalhos de breaking. Eu gosto de variar os freezes. Eu gosto de trabalhar um pouco de cada. Eu acho importante trabalhar de um lado para o outro. Isso é um negócio assim, fantástico. O lado pro outro é trabalhar tanto a direita quanto a esquerda. Porque o que acontece? Quando eu comecei, eu trabalhava sempre pro lado direito. Ninguém me falou que era importante fazer pro lado esquerdo. Você era destro, você fazia exato, ainda que seja extremamente óbvio. Mas o fato é o seguinte... O óbvio que não é óbvio. O óbvio que não é óbvio. Quando você tenta fazer pro outro lado, ainda que você não consiga executar, quando você tenta fazer pro lado contrário do que você está acostumado, que é a mesma coisa a história que eu já falei da escova de dente, escovar com a mão contrária, você gera um nível de conhecimento tão grande que quando você volta a fazer do lado que você precisa fazer, aquilo ganha uma potência muito maior do que se você estivesse só insistindo daquele lado. E aí vale uma questão, esclarecimento da palavra conhecimento. Henry e eu consideramos essas nossas habilidades, essas coisas de corpo, que a gente atrela mais ao corpo, como conhecimento. Às vezes a gente pensa na palavra conhecimento como um negócio que eu li, um negócio que eu escrevi, um negócio que eu falei, uma coisa que é traduzida num texto verbal, com palavras e letras. Sim. Mas a gente chama conhecimento tudo isso. Você escreve você escova os dentes com a esquerda, né? Você é canhoto. E aí um dia você pega e escova os dentes com a direita. Quando esse escovar vai te trazer novos conhecimentos. Não um conhecimento que você vai traduzir num texto ali usando o alfabeto, mas um conhecimento que é cinético, que é do movimento. Então a gente chama isso também de conhecimento, tá? Sim. Porque às vezes a pessoa fica com... que nem uma pessoa uma vez perguntou, eu não gosto muito de estudar, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, essa dança, o movimento que você fez, o passo que você aprendeu na tua aula de balé, de jazz, de K-pop, isso eu tô chamando de conhecimento. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa fecha a palavra conhecimento no lugar do texto verbal. Que aí eu quero enfatizar de novo aquele lugar que a gente falou da criança. Porque a criança, ela estuda, ela aprende, ela trabalha, ela faz tudo isso que a gente faz por dinheiro ou faz por obrigação, ela faz naturalmente. É isso que a gente precisa voltar a fazer. Por isso que eu acho que é muito importante ler, estudar coisas que você tem interesse, que você tem gosto de ler. Vá atrás do que você tem interesse. E não pensar nisso que, mas eu só tô tirando um tempo, tô lendo uma revista, tô lendo uma matéria, tô assistindo um documentário sobre dança, mas é um lazer. Não, aquilo vai gerar conhecimento, aquilo vai trazer informação. Na verdade não é também. Também, exato, também. Porque era aquilo, antes da faculdade de dança, eu sempre gostei de ler blogs de b-boys, ler matérias, ler entrevistas. E eu não sabia que eu gostava de ler. Olha que ridículo. Eu lia pra caramba. Mas você não considerava isso leitura, que nem é coisa do conhecimento, não considerar essas coisas conhecimento. Eu achava que leitura era só, você pega um livro sem entender. Aí sim você é uma pessoa que gosta de ler. Aí depois da faculdade, quando eu recebi um monte de textos sobre dança, né? A Thalita me passou também vários, aí eu comecei a falar, não, peraí, eu gosto de ler. Entendeu? Então tem esses aspectos, a gente precisa mudar algumas chaves na cabeça. Na cabeça. Começa a dar valor a todas essas coisas que fazem parte do que é ser humano. Ser humano. Né? E valorizar essa vida, né? E saber que há sempre tempo para mudança. Isso aí. Porque aquilo que você tinha na sua infância ainda está em você. Eu acho que isso é o mais importante. Todas as ferramentas e possibilidades que você tinha na infância ainda estão aí, elas estão adormecidas. Tá na hora de despertar e bora, e vamos que vamos. Isso aí. Acho que deu, hein? Muito bom. Deu. Muito bom. Maravilha. A gente ainda poderia ficar mais horas, mas só no blá blá blá. Esmiuçar mais alguns detalhes das coisas todas.
Mas eu acho que super rolou. Mas foi bem legal. Acho que para começar a pensar nessa ideia, para você aí também se sentir inspirado, se sentir também amparado, que tem pessoas aqui pensando também nisso, entendeu? Porque passaram por isso. Porque passaram por Passam, isso e acreditam, ou estão em exercício de acreditar cada vez mais que é possível nesse fazer, né? Porque é isso que eu defendo. Eu já tive alunas na minha aula de breaking de 30 para mais anos. Sim. Fazendo com alegria, divertindo e aprendendo e fazendo coisas que quando elas chegavam eu mostrava, elas falando, mas isso é impossível, né? Isso é difícil. Eu não vou conseguir, eu com o meu corpo, eu com a minha idade, eu não vai... E fizeram. E se divertiram e amaram o breaking. Então, realmente, experimenta, faz e aos poucos, vai caminhando. Vem junto com a gente, continua, né, vendo os conteúdos que a gente produz, porque a gente acredita, né, nesse seu potencial e estamos aqui para servir, para fazer e para ajudar nesse caminhar. Muito obrigada. Muito obrigado por esse tempo. Isso Valeu aí. A conversa também, meu amor. Muito obrigado. É isso aí. Esperamos você no próximo capítulo do Papo Curvo. Esperamos você também em todos os outros conteúdos que estão aí no YouTube. Fica ligado e vem junto, porque dança gera vida. Beijo! Beijo. Até! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.